Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido pelo grande e supremo sacrifício que Jesus nos ofereceu no Calvário, para que nos reconciliasse de volta ao companheirismo e ao favor contigo, para que nós pudéssemos ter este consolo de saber que está escrito: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, podereis pedir o que quiserdes, e vos será feito. Agora, nós somos agradecidos por isto, e oramos que Tu nos dê fé para crer nisto com tudo que está em nós. Agora, deixa-nos pôr de lado, Senhor, toda a labuta do dia, todo o cuidado desta vida, desde o servente até o pastor, para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, que nós possamos realizar algo bom, para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento. Pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Fala através da Tua palavra viva, e deixa a palavra viva habitar em nós e permanecer em nós, para que nós possamos ser moldados e formados, não para o mundo, porém para sermos transformados pela renovação do nosso espírito na forma do Filho de Deus. Oh, nossos corações tremem quando nós pensamos, e a alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. E nós permanecemos na própria beira da Sua segunda vinda. E todas as nações e reinos tremendos sob nossos pés. Todas as coisas do mundo estão desaparecendo, porém sabendo que algum dia Ele virá e nos levará a um reino aonde nunca haverá fim, ou nunca será mudado. E de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. Ó Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo, através da lavagem da água da palavra. Pois nós pedimos isto em Seu nome e para a Sua glória. Amém. Eu desejo chegar no assunto esta manhã, pois eu iria falar algo um pouquinho diferente se fosse ser um culto de cura. Porém, nós anunciamos que os cartões de oração seriam dados às 8 até 8:30 ou 9 horas. E Billy chegou em casa há poucos minutos atrás e ele disse que quase não havia ninguém aqui. Desta forma, ele não distribuiu os cartões de oração. Assim que nós iremos, eu pensei em tomar este tema para uma correção da igreja. E eu desejo falar sobre o assunto de uma igreja enganada pelo mundo. Eu desejaria ler um pouco agora do livro de Juízes, o capítulo 16, começando com o verso 10. E disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim,
e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora em que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fios. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, onde poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de uma teia. E ela os fixou às estacas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então acordou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não declaraste em que consiste a tua força. E ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, tendo importunado ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como outros homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e buscaram o dinheiro ou trouxeram o dinheiro em sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e ele rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começa a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Agora eu desejaria ler para texto para este assunto, encontrado no livro de Apocalipse, no capítulo 2, começando com os versos 21 e 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Possa o Senhor adicionar sua bênção à leitura da sua palavra. Sansão, muito parecido com a igreja,
começou correto. Ele começou na direção correta. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou com, como nós diríamos, como uma expressão do mundo, começou com o pé direito, começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado, distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, ou adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor. Guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja. Porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Lembrem-se, nós não estamos num piquenique. Porém, nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que, quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer. Que isso resolve o assunto para sempre. Contanto que eles sejam um cristão, e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça. Pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias, da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias Ele nos daria. Porque Ele é o generalíssimo do exército do cristão. Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou
começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Até que ele saiu de seu próprio território e a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo que desejar, deixe ouvir, todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. Vão como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem. Fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão.
O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer, devido à televisão, ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. Enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas. Porém, isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos nos comparar com o mundo. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. A primeira organização foi a Igreja Católica, e então veio a Igreja Luterana. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica, e Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante, modelada segundo os oradores políticos. E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor, para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Isto é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. Ele não pode fazer isto. E cada um tenta ter todo o conhecimento. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. E isto somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado.
Eles são treinados para discursos políticos. E nós não necessitamos disso. Paulo disse, a palavra nos veio não somente, ou o evangelho em palavras somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aquilo trouxe o evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Agora, isso está bem para uma oratória política. Porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não vem por uma oratória feita corretamente, para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação, os metodistas dirão, nós temos o homem mais inteligente. Os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles. Nós somos os mais inteligentes. Nosso povo, nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o Evangelho. Porém, eles os selecionam com cuidado. Ó Deus, tem misericórdia! Os selecionam com cuidado. Se eles estão doutrinados com sua certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo. Que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. Todo o conhecimento, eles dizem, nós conhecemos tudo a respeito disso. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. Eu o peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos. Porém, ele tinha algum bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma destas pequenas histórias começava desta maneira. Uma manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber.
de forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. E os outros, ele atraiu a atenção deles. E ele disse: damas e cavalheiros deste galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. Disse: eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos, quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico. E ele disse: eu tenho decidido que nós, galos, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, cenas mais bonitas. E eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam: não é ele um amor? E elas certamente o admiravam. Oh, ele é um galo tão brilhante. Me lembra de alguns destes pregadores de seminário aqui. Um homem tão brilhante. Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo correndo do resto do galinheiro, e disse: rapazes, só um minuto. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. O frango subiu 4 centavos por libra. Nós todos iremos ao matadouro amanhã. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Irmão, todo o conhecimento que nós possamos acumular, que bem isto faz? Nós somos 6 pés de terra. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada. Nós desejamos conhecê-lo. Porém, eles fazem isso. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando.
Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como os seres humanos. E nem pode um ser humano pensar como Deus. Você é um humano, e todo o conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disto. Agora, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isto está, ou em que lugar, ou perto de quê, é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira. Um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem, e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente. Você toma aquela batata e a põe na terra. Até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres, mortos. Morram completamente no altar e gritando, fiquem todos sujos a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, você bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo nova vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica. Certamente,
O outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é de minha intenção repetir sobre isto. Porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, esse é o meu refúgio. Enquanto eu olho na cruz, eu tenho visto aquelas mulheres. Eda disse: nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse: viu, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. E disse: você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse: se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si. Eu disse: só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. Eu disse: eu estava na Finlândia há não muito tempo atrás, querida. E eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Maninen. E nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna. E eles lhe pegavam, eles derramavam água quente em cima, ou água sobre rochas quentes, e isso somente lhe faz suar. Então eles fazem você pular numa água gelada, e então sai de novo. Então você entra num quarto, e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens, e eles nus os envia de volta na piscina. Eu não entrei. Eu disse: Dr. Maninen, isso é errado. Ele disse: está bem então, reverendo Branham, isso é errado. Então, e os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e a colocam na mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem? E as suas enfermeiras nos hospitais? Eu disse: me perdoe, irmão Maninen, você está certo. O que é isso? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Eu não podia entender isto, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que, quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça, então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isto. Isto é um costume da França. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, nenhuma roupa definitivamente, andando pelas pradarias.
Nunca souberam o que era um banheiro, ou coisas assim. Ou um nunca saiu da visão do outro. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. Porém, são costumes das nações. Porém, eu disse, querida, nós somos diferentes. Nós somos de uma outra nação. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz estas coisas parecerem tão erradas. Pois a Bíblia disse, aqueles que professam tais coisas afirmam, eles mostram que são peregrinos e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade por vir. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas. Eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação, cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e ele controla você. Uma pequena coisa em que você pode olhar. Na Escritura, aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferente. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros. Porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. Um fugitivo não tem lar. Um renegado é uma pessoa horrível. Porém, um peregrino é algo real. É de uma terra real, numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa. Professando pela sua vida que ele tem alguma coisa de que ele é de um outro país. Aí está a razão. Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, aquelas pessoas que vestem aquelas coisas, deixe-me dizer-lhe, na África do Sul, quando eu vi 30 mil selvagens no seu estado natural, nus, nativos de modo geral, moças de 16, 18, 20 anos de idade, rapazes com nenhum pingo de roupa, estando ali de pé, com lamas em suas faces, e todos pintados, ossos de atravessado nos seus narizes, e pedaços de madeira pendurados em suas orelhas, e ossos humanos atravessados, ou algum osso em seus cabelos, dentes de animais pendurados sobre eles. Nus como eles vieram ao mundo, e não sabiam disto. Porém, quando eles receberam Cristo e caíram sobre suas faces e receberam o Espírito Santo, elas se levantaram e dobraram seus braços para esconderem a vergonha de seus seios, enquanto elas saíam e encontravam roupas para se vestirem.
Porque elas se tornaram peregrinas e estrangeiros para este mundo. Aleluia! Eles saíram para longe disso. Sim, Senhor. Oh, sim. Estas pessoas chamam a si mesmas de cristãs. Elas pertencem à igreja. Elas saem e dizem: nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos pentecostais, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos isto, aquilo, é aquilo outro. Isso não tem nada a ver com o assunto. Seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. Jesus disse: pelos seus frutos vós os conhecereis. A igreja tem se tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era seu rei. E eles haviam visto as nações pagãs tendo rei. Desta forma, eles desejaram agir como as nações pagãs. E eles compraram para eles mesmos um rei. E logo que eles fizeram isto, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Finalmente culminou em Acabe. Um rei vindo só um pouco mais perto disto, um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Essa é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado, aqui está você. Ela tem adotado sistemas políticos, educações. Ela tem adotado organização, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam. E quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam. Como os judeus fizeram com seu Messias, a igreja está fazendo com seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disto. Eles não têm tido o discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem, grandes edifícios tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E um é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição. Competidores. Um diz: bem, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil. Eu tenho um encontro maior do que você. Que diferença isso faz? Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostal, sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia, se comprometem. Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho.
Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem porque as organizações têm feito assim. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento que por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto. Se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja. Eles têm tirado toda a glória fora da igreja. E tem pregação de seminários, aquela pregação crista de galo. Toda polida em sociedade. É suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam ao corpo. E homens fumando cigarros e jogando e dizendo piadas sujas. Isso é uma desgraça na vista de Deus. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Porém, Dalila, você notou? Ela sabia que Sansão tinha um poder. E ela não sabia aonde era posto aquele poder. Ela não podia dizer o que era aquele poder. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía. E ela desejava encontrar isto. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Ela se vestia realmente sexual. E ela andava perante ele. E ela dava um risinho abafado, como algumas das pequenas adolescentes de hoje. E assim por diante. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease tentando conseguir Sansão para ela. Isso é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Agora, onde está seu grande poder? Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. A Igreja Católica fez isto. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Lutero saiu. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. Os filisteus sobre ti, Sansão. O que aconteceu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão? Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Está bem, me amarre com uma outra corda. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. Deste modo, para fora vieram os pentecostais.
Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti, e ele quebrou as cordas novamente. Porém, agora o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais. Os grandes doutores em divindade para os seus pastores, algum grande homem. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas, ou batistas, ou qualquer um do restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém, simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está aquela unidade de espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus é a unida, e a Igreja de Deus é isto, aquilo, outro. Cada um com um ismo diferente. Este com isso e este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Você nunca ouve ninguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. Não há mais glória na igreja. Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam e... Bem, eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isto pode ser feito. Isto não os move, porque eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Agora eles até mesmo os têm colocado acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Nós temos tido grandes denominações, certamente. Nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Isso é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para cá. Eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui se você somente fizer isto. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme e clássica.
e nós seremos como o restante deles. Que vergonha! Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Porém, isto se tem tornado tão engomado até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu em algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Algum pobre santo dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho, e o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos se moldaram segundo o inferno. E todos juntos, isto tudo junto segundo o inferno. Correto. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. E se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação... Oh, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão. Se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha, ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo e sair fora dali em um novo nascimento, soltando ranho, me perdoem, clamando e gritando e fazendo um berreiro como o restante deles fazem, e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém! Isso é o que você necessita. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Os comunistas vêm sobre ti. O mundo vem sobre ti. O diabo vem sobre ti. Eles voltam e veem o Espírito de Deus operando milagres e fazendo coisas da sua ressurreição. O que Jesus prometeu. Eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isso era do diabo. Você pobre, hipócrita, infiel, iludido, todo polido, você, lobo em pele de ovelha. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós teríeis conhecido o meu dia. Porém, vocês tomam um grupo de saús que tenta fazer vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. Porém, o que o mundo tem feito? Ele tosquiou todo o seu poder. Você nasceu nazireu, Pentecoste, porém o mundo certamente tosquiou o seu poder. Agora está somente tão engomado como o restante deles. O que nós vamos fazer? O que irá suceder? Há uma coisa gloriosa de que eu posso pensar
para terminar o texto. Enquanto Sansão estava amarrado, nós não podemos ter um reavivamento. Ouça o nosso fiel irmão Billy Graham. Reavivamento em nosso dia. Ouça a Oral Roberts clamando. Reavivamento em nosso dia. Ouça o restante deles. Reavivamento em nosso dia. Como nós podemos ter um reavivamento quando nós estamos amarrados? Nós temos amarrado o Espírito Santo com as nossas organizações e tradições. E nós não podemos ter um reavivamento do Espírito Santo. Amém. Eu sei que isso está queimando ardentemente com o tempo, porém é a verdade. Como nós podemos ter um reavivamento do Espírito Santo quando você está tão amarrado e engomado? Forma de piedade, e a Bíblia disse que eles teriam forma de piedade, porém negariam o poder da mesma. O poder do quê? O poder da organização, o poder do mundo, o poder da igreja, o poder do Espírito Santo. Esse é o lugar secreto na igreja. E quando a igreja adota pregadores educados e grandes edifícios e ornamentos, ao invés do antiquado Espírito Santo, seria melhor eles estarem na missão novamente. Amém. Verdade. Como você vai ter um reavivamento do Espírito Santo e as pessoas o extinguem e o amarram e com medo disto? Aí é onde o problema se coloca. Os filisteus vêm sobre ti. Porém, nós temos uma bem-aventurada esperança. Enquanto Sansão estava na cadeia, qual é a primeira coisa que eles haviam feito quando eles o pegaram? Primeiro eles o amarraram. Eles tiraram o seu poder, eles encontraram o seu segredo. Eles encontraram o segredo de vocês. O mundo encontrou o segredo de vocês. Agora, todas vocês, mulheres que cortam o seu cabelo, isto vai com o mundo. Todos vocês, homens, vão e agem como o mundo. Está bem dizer piadas, e piadas sujas, e sair, e fumar uns cigarros, e andar com a mulher dos vizinhos, e tudo mais assim. Um pouco de bebida alcoólica social para manter o seu trabalho. Eu preferiria me deitar sobre a minha barriga e comer bolacha de água e sal, e beber água de riacho, e permanecer limpo e puro diante de Deus, do que me comprometer por qualquer tipo de trabalho. Correto? Verdade. Permaneça fiel a Deus. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Tabernáculo Branham, o ismo mundano está se arrastando entre vocês. E acerca disto, tem vocês exposto o seu segredo? Tem vocês exposto aquele segredo que Deus lhes deu quando vocês estavam se espojando ali na serragem há uns anos atrás? Tem vocês deixado isto rastejar com adoração social e formal? O que sucedeu com vocês? Deus pode vir e operar milagres e ir diretamente pela audiência e dizer às pessoas os segredos de seus corações e tudo mais, e curar o enfermo e aflito, e fazer sinais e maravilhas, e pregar a sua palavra tão duramente o quanto eles possam, pelo Espírito Santo. E as pessoas dizem, bem, eu suponho que isso está bem. Nós gostamos de ouvir isso de vez em quando, se nós não estamos muito cansados. Isso é o Tabernáculo Branham.
Os filisteus vêm sobre ti. Quando costumava haver isto, quando a pregação da palavra, e os velhos santos com lágrimas em seus olhos levantavam e andavam soluçando, possivelmente não dizendo uma palavra, somente andando em volta 2 ou 3 vezes e sentavam-se, tão cheios do Espírito Santo, a palavra os alimentava. O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os filisteus vêm sobre ti, Tabernáculo Branham. Os filisteus vêm sobre ti, Pentecostal. Naturalmente, os filisteus despegaram. O restante de vocês, há muito tempo atrás, quando vocês se organizaram tão firmemente, nada podia entrar, a não ser que você fosse um presbiteriano, batista, metodista, católico ou algo assim. Vocês não tinham nada a ver com o restante deles. Desta forma, reavivamento em nosso dia, como nós podemos ter isto quando o doador usual do reavivamento está preso pelo mundo? Deus não virá onde o mundo está. Você pode somente confiar nisso. Você se associa com o mundo, então isto é tudo isto. Quando você deixa o mundo rastejar para dentro, você vai atuar como o mundo, então você está terminado. Porém, quando você corta para fora todo o grilhão do mundo e vem a Deus, Deus lhe usará até que você vá flertar novamente. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Para concluir minha mensagem, é esta. Enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Deus envia-nos uma outra igreja pouco antes do fim do tempo, para que o poder do Espírito Santo possa vir a ela nas demonstrações do Espírito e Marcos 16 possa seguir a igreja. Atos 2:4, Atos 2:38, tudo isto seguirá exatamente adiante com a igreja. Sinais e maravilhas acompanham os apóstolos. Grandes sinais de sua ressurreição os acompanha. Enquanto nós estamos em prisão, certamente Deus está desenvolvendo uma colheita em algum lugar para a última e grande matança. Que possa ser você, meu amigo cristão, aqui nesta manhã. Que possa ser a sua força que tem começado a crescer. Eu oro que esta mensagem esta manhã, e na terra para onde isto irá. Confio que esta mensagem ajudará a trazer a vitamina no seu sistema, para que cresça um poder espiritual de volta em sua vida novamente. Inclinemos as nossas cabeças e oremos. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o autor da vida eterna e o doador de toda dádiva boa e espiritual. Toma estas palavras nesta manhã e as coloca nos corações e rega-o, Senhor. E as pessoas possam orar sobre estas coisas, vendo que o mundo tem cortejado a igreja. E finalmente tem encontrado o seu poder, encontrou seu lugar secreto, encontrou onde está seu segredo, e tem tosquiado isto. Tem tomado as pessoas que uma vez gritavam vitória, uma vez tinham a vitória, e as tem tosquiado para permanecerem em casa quarta-feira à noite para assistirem um programa de televisão. Tem tirado o gozo de seus corações. Eles têm dado mais amor pelo mundo do que eles têm por Deus. Eles têm dado mais do mundo pelo mundano
mais desejo pelo divertimento mundano do que pela pregação do Evangelho. Se não há uma grande banda e muita agitação, e gritaria e agitação, então eles não desejam mais o velho Evangelho, que traz lágrimas de gozo para a alma, que traz a cura divina de volta, que restaura os dons apostólicos para a igreja, que os traz para o Cristo ressuscitado, o Messias deste dia. Porém, enquanto Israel estava amarrado pelos seus reis, porque eles não podiam seguir o rei verdadeiro. E o verdadeiro rei, quando ele veio, eles não o reconheceram. Desta forma é hoje, ó Senhor. O Rei da Glória tem aparecido na forma do Espírito Santo. E, Senhor, eles não conhecem isto. Eles não reconhecem isto. Eles estão organizados tão firmemente que eles não entendem isto, porque isto não está em sua organização. Senhor, isto é uma obra do diabo que tem feito isto às pessoas. Possa o Sansão de Deus, possa o verdadeiro em coração, aqueles que estão desejando e clamando e suplicando e se firmando, que eles possam permanecer com isto, Senhor, até que o corte de cabelo cresça de novo, até que venha novamente um gozo em Sião, e venha um grupo que possa reconhecer e entender, que possa ver o Messias e o poder escondido que está escondido do mundo, o qual eles não entenderão agora. Concede, Senhor, que eles vejam isto, pois nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Já o poder... And baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. And the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. And baptize everyone. Como eu o amo! Somente envie o seu poder. Eles estavam no cenáculo, todos num acordo. Todo o mundo tinha secado completamente deles. Eles estavam totalmente vazios, e o Espírito Santo veio. Hoje eles dizem, venha, una-se à igreja, coloque seu nome no livro. Ou incline e diga, eu confesso Cristo como o Filho de Deus. Levante-se. O diabo faz a mesma coisa. Certamente. O diabo foi batizado quando Judas foi batizado. O diabo saiu e pregou o Evangelho. Quando Judas saiu e pregou o Evangelho. Porém, o diabo não recebeu o Espírito Santo. Isso mesmo, aí é onde o poder está escondido. Aquela ressurreição, aquele conhecer verdadeiro, sem sombra de dúvida. Amém. Ele está aqui. Aquele mesmo Espírito Santo, aquele que estava no Messias, ainda na sua igreja, ele nunca sai. Eu estarei sempre convosco,
mesmo em vós, até o fim do mundo. Eu estarei ali. As obras que eu faço, vós também fareis. Mais do que isto vós fareis, pois eu vou para o meu Pai. Porém, o mundo compromete isto. Aqueles são dias passados. Exatamente o que o diabo deseja que você faça. Eles desejam que você se torne atraente. Deus deseja que você seja batizado. Deus deseja que você diz, eu não creio em todo aquele tumulto ali. Siga adiante e viva. Vá adiante e viva em pecado. Viva em pecado. Até que você apodreça. Até o ponto em que você apodreça para as suas próprias ideias. Até que você apodreça para a sua própria moda. E seja regenerado novamente e nasça de novo. E aquela vida será totalmente diferente daquela que foi ao chão. Um grão de milho vai ao chão amarelo. Ele sobe verde. Desce firme, encerrado para dentro. E sobe flexível e balançando com o vento. Oh, glória! Aleluia! Quando os ventos começam a soprar, o grão não pode fazer nada, a não ser se mover, se deslocar. Porém, a pequena folha se curva e se regozija. Então cresce, fortifica-se. Ela nunca pode se tornar uma folha até que o milho esteja morto e podre. Não somente morto, porém podre. Não pode mais voltar, mas a vida sai disto. Assim como eu disse pouco atrás, um nascimento é uma coisa horrível, imunda, suja, a mais imunda sujeira. Porém, é aí onde se coloca a vida. Quando você considera a si próprio sujo, considera sujos seus credos metodistas, batistas e pentecostais, e morrem no altar, então a nova vida entra. O Espírito Santo lhe faz acima daquilo. Você vê a Deus. Nós o veremos algum glorioso dia. Algum dia, além do alcance da visão mortal, nós o veremos. Você crê nisso? Algum dia, além do alcance da visão mortal, ali espera por mim um alegre amanhã. Eu estava de pé aqui em cima na esquina a noite passada e pensei que eu havia visto o pequeno Rabi Lawson, quando ele costumava estar aqui e estendia sua velha bengala e me puxava com o seu pescoço, em volta do meu pescoço com a sua bengala, aqui em cima ao púlpito, e cantava aquela canção, ali espera por mim uma... Algo sucedeu! Isto tem tirado o mundo para fora. Eu começo a ver as coisas diferentes. Eu tenho me preocupado tanto a respeito da maneira que este povo americano está fazendo, constantemente, ano após ano, vendo mulheres e homens como eles estão se degradando e entrando no pecado, até que eu quase tive um colapso 2 ou 3 vezes, me preocupando sobre isto. Ontem eu disse a Deus, eu não me preocuparei mais. Sua palavra disse que isso seria assim, então eu permanecerei na brecha, reclamarei contra isto, com tudo que está em mim. Outro dia, estando de pé ali em cima, no moinho do Green, minha caverna, bem longe no sertão, estando orando todo dia, e por volta das 3 horas, o sol estava se pondo, e eu estava ali em cima de pé, olhando adiante, saí da caverna sobre uma grande rocha, e eu estava ali de pé, olhando diretamente para o Oriente, louvando o Senhor.
E eu podia ver o sol descendo detrás das árvores, no topo da montanha, enquanto eu olhava através do desfiladeiro dentro de outros, e um monte de folhagem em cima, somente tão calmo quanto podia estar. E eu disse, Senhor, um dia tu escondeste Moisés na fenda da rocha, e tu passaste perto dele, porque ele estava cansado. Porém, tu passaste perto, e ele disse que parecia as costas de um homem. Eu disse, esconde-me na fenda, Senhor. Por volta daquele momento, do meu lado, ali veio um pequeno vento se movendo através dos arbustos. Se moveu exatamente adiante, vindo exatamente do meu lado, um pequeno vento se movendo. Foi através do bosque. Eu permaneci ali. Someday, God only knows where our the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. O que irá suceder? Ele parará todas estas pequenas rodas que estão girando. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion hill. Going low, sweet chariot, coming for to carry me home. Wing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, that's coming for to carry me home. Now swing low. Ela descerá rapidamente algum dia e me levará para cima. Toda a árvore estará em chamas, os anjos de Deus e a carruagem de fogo. To carry me home, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Um destes dias, nas partes mais baixas das horas da minha morte, eu o espero vir. Correto. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Vindo para me levar ao lar, como o velho Elias olhando do outro lado do Jordão. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Desce bastante, doce carruagem. Sweet chariot, coming for to carry me home.
coming for to carry me home. Senhor Jesus, o bendito cocheiro desta carruagem, o piloto sobre o velho barco de Sião, o bote da vida, movendo-se através do edifício, falando, sua presença está aqui. O mesmo Espírito Santo que o ressuscitou do sepulcro está aqui. Sendo que eles não lhes deram cartões de oração, há alguém aqui que veio de fora da cidade que eu não conheça? Que está aqui para receber oração? Levante suas mãos, que eu não conheça. Levante suas mãos, eu não conheço. Você ali. Eu creio que é o pequeno sujeito de bigode ali atrás. Alguém levantou a mão ali atrás, naquela direção. Sim, você. Você levantou sua mão? Está bem. Ali atrás, você, senhor. Está bem.